Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Relatos Assombrados. Meu nome é Rafael e se você curte história de terror, relatos de assombração, você está no canal certo. Aproveite, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte o nosso vídeo, deixa um comentário aí dizendo o que você achou, tá? E no episódio de hoje a gente vai contar 3 relatos de assombração, né, relatos de terror, que se passam lá no Japão. Então vai ser bem interessante, bem bacana. Já deixa aí nos comentários o que vocês vão achar sobre isso e sem mais enrolação, vamos lá para mais um relato. Mais 3 relatos na realidade. Vamos lá. Meu nome é Leandro, sou brasileiro e essa história aconteceu comigo em 2019, quando eu morei por 6 meses no Japão, mais precisamente na cidade de Kanazawa, uma cidade linda e cheia de histórias, mas que pelo visto também carrega muitos segredos de outro mundo. Fui para lá por conta de uma bolsa de estudos em uma universidade local. A experiência era para ser incrível e foi em partes, mas vou contar algo que nunca consegui esquecer e honestamente nem quero lembrar. Só estou compartilhando porque sinto que isso pode alertar outras pessoas que possam passar por situações semelhantes. Tudo começou quando eu me mudei para uma antiga pensão estudantil, um prédio de 2 andares construído nos anos 60, que hoje funciona como uma espécie de alojamento barato para intercambistas. O lugar tinha uma vibe esquisita logo de cara. Não era sujo ou mal conservado, mas tinha aquele ar de coisa parada no tempo. Os corredores sempre estavam silenciosos, mesmo com estudantes morando ali. Fiquei no quarto 203, no final do corredor do 2º andar. Era pequeno, mas tinha tudo que eu precisava. Cama, escrivaninha, uma janela grande com vista para os telhados e de antigos vizinhos. Mas desde a primeira noite algo estava estranho. Na madrugada daquele dia acordei com um som muito sutil. Parecia um arrastar de tecido pelo chão. Abri os olhos e olhei em volta sem entender. Não havia vento, a janela estava fechada e eu estava sozinho. Achei que fosse coisas da minha cabeça. Mas esse som continuou nas noites seguintes. Era sempre o mesmo horário, 2h30 e 3 horas da manhã. Sempre nesse horário de 3 horas da manhã, né, pessoal? Um leve como se alguém estivesse arrastando uma longa roupa ou até mesmo andando descalço em um kimono pelo corredor. Cheguei a sair do quarto 2 vezes para olhar o corredor, estava sempre vazio, com aquela luz amarelada piscando de vez em quando. Falei com um colega coreano, o Jay, que também morava no alojamento. Ele me ouviu com atenção e depois ficou bem sério e me disse: Leandro, tem uma lenda antiga sobre esse lugar. Os japoneses dizem que uma mulher morreu aqui. Ela se jogou da janela do quarto 203. Eu ri achando que ele estava de brincadeira, mas ele jurou que era verdade. Disse que a história circulava há anos entre os estudantes e que ninguém queria ficar no 203, que era onde o Leandro estava, né? Tanto que o quarto ficava fechado na maioria das vezes. Fiquei com aquilo na cabeça, mas tentei seguir a vida. Até que as coisas pioraram. Comecei a ter pesadelos horríveis. Sempre com uma mulher de cabelos longos cobrindo o rosto. Ela usava um kimono branco sujo. Em um dos sonhos, ela estava sentada no chão do meu quarto com a cabeça baixa, murmurando palavras em japonês que eu não entendia. No sonho, eu não conseguia me mexer, nem gritar. Era como se ela me paralisasse com a presença. Acordei suado, gritando, completamente apavorado. Depois disso, coisas começaram a acontecer acordado. A porta do meu armário batia sozinho mesmo fechada. A cortina balançava, mesmo sem vento. As luzes piscavam, o relógio digital do meu celular zerava como se tivesse sido reiniciado. Um dia, ao voltar da aula, encontrei marcas de pés descalços no chão do quarto, como se alguém tivesse andado com os pés molhados, mas o quarto estava trancado. E então veio a pior noite. Era uma quarta-feira. Fui dormir cedo, cansado da rotina, mas acordei de novo às 2h47. O som do arrastar de roupa estava mais forte, mas desta vez vinha de dentro do meu quarto. Fiquei paralisado. Olhei para o canto da parede, perto da escrivaninha, e lá estava ela, a mulher, de pé, com o rosto coberto,
pelo cabelo preto e sujo. O kimono branco estava manchado de algo escuro, como lama misturada com sangue. Os braços pendiam ao lado do corpo, os dedos pareciam longos demais. Não sei como, mas o corpo ficou completamente travado. Eu só conseguia mexer os olhos. Ali ela ficou, me encarando, ou melhor, virada na minha direção, e então devagar começou a se mover. Não andava, ela deslizava como se flutuasse. Parou ao lado da minha cama, se inclinou e foi aí que eu ouvi o sussurro no meu ouvido em português. E isso que foi o mais assustador. Esse quarto é meu. Naquela hora, algo me puxou de volta. Dei um grito, me levantei e acendi a luz. Ela sumiu. Na manhã seguinte, eu pedi para trocar de quarto. A administração relutou, mas acabou me movendo para o 107 no andar de baixo. Nunca mais tive uma experiência como aquela, mas nunca mais fui o mesmo também. Depois pesquisei mais sobre a história e descobri sim que uma estudante japonesa havia se jogado do segundo andar daquela pensão nos anos 80. Depois pesquisei mais sobre a história e descobri sim que uma estudante japonesa havia se jogado do segundo andar daquela pensão nos anos 80. Após um caso amoroso com um professor que terminou mal, ela teria morrido no hospital, mas o quarto onde ela ficou isolada antes de pular era o 203. Hoje mesmo, longe do Japão, às vezes eu acordo às 2h47 da manhã com aquele sussurro na minha cabeça. Esse quarto é meu. E aí, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do primeiro relato. Interessante, né? Agora vamos lá para mais um relato. O título desse segundo relato é: Eu entrevistei um espírito na floresta de Aokigahara e me arrependo até hoje. Bora lá, vamos ver como é que é esse relato. Vamos lá. Me chamo Daniel, tenho 32 anos e sou documentarista. Já viajei por mais de 20 países investigando lugares misteriosos, histórias bizarras e fenômenos sobrenaturais. Mas nenhuma experiência me marcou tanto como a que eu vivi em 2017 lá no Japão. Mais precisamente na floresta de Aokigahara, também conhecida como a Floresta dos Suicídios. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre essa famosa floresta aí, que é a Floresta dos Suicídios, que existe de fato lá no Japão e que muitas pessoas, né, vão para lá, para essa floresta apenas para se suicidar, né? Uma floresta amaldiçoada, vamos dizer assim, né? Eu e minha equipe estávamos produzindo uma série de episódios sobre locais considerados portais espirituais, e Aokigahara era sem dúvida um deles. Desde o momento em que começaram a planejar a ida até lá, tudo deu errado. Primeiro, o guia local que havia contratado desistiu na última hora. Depois, nosso drone caiu misteriosamente durante o voo de reconhecimento, mas mesmo assim seguimos com o plano. Chegamos à floresta por volta das 7 da manhã. A entrada era silenciosa, fria e já dava para sentir o ar pesado. A vegetação é tão densa que o som parece ser abafado. Os próprios japoneses evitam falar desse lugar e muitos acreditam que ele é assombrado pelas almas das pessoas que se perderam ali e nunca mais voltaram. Entramos com equipamentos básicos, câmeras, microfones, lanternas, GPS e um gravador de áudio de alta sensibilidade, porque eu tinha a ideia de tentar captar sons que nossos ouvidos não ouvem. Coisas de caçador de fantasmas, eu sei, mas era o que eu fazia. A primeira hora foi tranquila, apenas silêncios e árvores por todos os lados, mas por volta das 10h30 nos afastamos um pouco das trilhas oficiais. Foi quando encontramos uma corda vermelha amarrada em uma árvore. Essa é uma prática comum em Aokigahara, que é a floresta, né? Pessoas que entram na floresta às vezes usam fitas ou cordas para conseguir voltar. Seguimos aquela corda como se fosse um convite. Uns 300 metros encontramos uma barraca abandonada. Lá dentro tinha uma mochila, um caderno de anotações, uma garrafa d'água, uma boneca pendurada pelo pescoço, feita de pano com olhos costurados à mão. Imagina a cena, né? Aquilo me deu um arrepio na espinha. Mas ainda assim continuei. Liguei o gravador, comecei a fazer perguntas em voz alta, como faziam em outros lugares, como: se houver alguém aqui, pode se comunicar comigo? Silêncio. Por que você nos diz algo? Você quer nos dizer algo? Foi aí que ouvimos uma resposta com os próprios ouvidos, um sussurro, baixo, rouco e feminino: não vá embora.
Congelamos. O som não vinha de nenhum alto-falante, de nenhum de nós. Eu verifiquei o gravador e sim, o som estava registrado. A voz estava ali, claramente. Repeti pelo menos 3 vezes. Meu cinegrafista, o André, já estava em pânico, queria ir embora de qualquer jeito, mas algo me dizia para continuar. Fiz mais perguntas, perguntei o nome da pessoa, silêncio. Então tentei uma última coisa. Por que você está aqui? E a resposta veio. O fone de ouvido conectado ao gravador, só eu ouvi. Eu me perdi e agora você também está. Na mesma hora, o GPS travou, o mapa sumiu da tela, o rádio ficou mudo, André começou a gritar dizendo que estava ouvindo passos atrás das árvores, mas não havia ninguém ali. Ficamos rodando por horas e juro, a floresta se transformou. Parecia que as árvores estavam diferentes, como se estivéssemos em outro lugar, uma versão distorcida da realidade. Comecei a ver vultos, sombras passando entre as árvores. Uma delas ficou parada, imóvel, uns 10 minutos de mim. Parecia uma mulher de cabelos longos, com a cabeça baixa. Chamei, me aproximei, mas quando pisquei, ela sumiu. Foi aí que notei outra coisa. O gravador estava ligado sozinho e havia uma nova gravação salva. Reproduzi, era a minha voz, mas eu não lembrava de ter falado aquilo. Eu não quero mais sair daqui. Aqui é paz, aqui é o fim. Desliguei na hora, desesperado, correndo de volta, tentando seguir a direção da luz do sol. Depois de muito tempo, horas talvez, encontramos a trilha principal e saímos da floresta. Quando voltamos ao hotel, André fez as malas, pegou o primeiro trem para Tóquio, nunca mais nos falamos. Eu voltei para o Brasil alguns dias depois, mas o mais estranho é o que veio depois. Durante uma madrugada, ouvi alguém sussurrando no meu quarto. Pensei estar sonhando, mas era a mesma voz da floresta. Não vá embora. Acordei suado, olhei para o lado e por uma fração de segundos juro que vi uma silhueta feminina parada na porta do meu quarto. Desapareceu quando pisquei. Joguei fora o gravador, as fitas, tudo, mas a sensação de que eu trouxe algo comigo, essa nunca me deixou. Se você pretende visitar Aokigahara um dia, só posso dizer uma coisa: não chame por eles, porque eles vão responder e talvez não deixe você voltar. Muito bem, então esse aí foi o segundo relato, né? O que vocês acharam? Bem interessante também. Deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse segundo, tá? Agora vamos para o último relato de hoje, também inspirado no Japão. O título é Ela Usava Máscara e me perguntou se eu achava ela bonita. Muito interessante, vamos lá. Me chamo Bruno e o que eu vou contar aqui aconteceu quando eu tinha 17 anos, em 2009, durante um intercâmbio de 6 meses na cidade de Nagoya, no Japão. Sempre fui fascinado pela cultura japonesa, mas naquela época eu mal conhecia as lendas e as histórias de terror que envolviam o país. Hoje eu gostaria de nunca ter conhecido. Fui hospedado por uma família local. Os Nakamura eram muito gentis comigo, pai, mãe e uma filha de 10 anos chamada Hina. A casa era pequena, mas aconchegante. Fui muito bem recebido e os primeiros meses foram tranquilos. Certa noite, estávamos jantando quando a pequena Hina comentou, de forma inocente: "O Bruno precisa tomar cuidado com a mulher da boca cortada." Todo mundo riu, eu sem entender perguntei o que era aquilo. A mãe dela explicou: é uma lenda antiga, uma mulher que teve o rosto desfigurado pelo marido ciumento. Dizem que o espírito dela ainda anda pelas ruas com uma máscara cirúrgica, perguntando às pessoas se ela é bonita. Na hora, levei na brincadeira uma espécie de lenda urbana, tipo a loira do banheiro, eu pensei, né? Mas a senhora Nakamura me olhou com uma seriedade incomum e disse: se algum dia uma mulher de máscara te parar na rua, corra e não responda a pergunta dela. Fiquei com aquilo na cabeça, mas logo esqueci até aquela noite. Era uma sexta-feira, fim de novembro, estava voltando para casa a pé, depois de sair com alguns colegas. As ruas estavam vazias, fazia frio e uma leve neblina começava a se formar. Foi aí quando ouvi passos atrás de mim. Olhei para trás e vi uma mulher parada na calçada oposta. Usava um casaco escuro, botas e uma máscara.
branca cobrindo o rosto, do jeito que a mulher falou, né? Que a dona Nakamura disse. Como muitas pessoas usam no Japão, mas havia algo estranho nela. Estava parada demais, rígida demais. Continuei andando. Depois de alguns metros, ouvi os passos de novo. Virei-me, ela estava mais próxima, me olhando, ou melhor, me encarando por trás da máscara. Acelerei os passos, ela também. Dobrando a esquina, decidi cortar caminho por um beco. Burro, eu sei, mas era mais rápido. Eu entrei correndo, quando olhei para trás, ela estava lá, parada no fim do beco. Foi aí quando ela falou com uma voz baixa e arrastada. Watashi kerei. Mesmo sem entender japonês direito, eu sabia que aquilo significava. Ela estava me perguntando, eu sou bonita? Fiquei paralisado. Ela deu um passo à frente. Sou bonita? Repetiu agora em português. Foi aí que ela tirou a máscara. O rosto dela era dividido por uma cicatriz grotesca, como se a boca tivesse sido rasgada de orelha a orelha. Dentes à mostra, lábios ensanguentados, um sorriso largo, horrível, eterno. E agora, ainda sou bonita? Me virei com todas as forças, não olhei para trás, senti passos correndo atrás de mim, mas não parei. Cheguei em casa esbaforido, bati a porta e me joguei no chão da entrada. A senhora Nakamura veio correndo. Você viu ela, não viu? Apenas balancei a cabeça, tremendo. Ela se ajoelhou, pegou um punhado de sal e jogou nos meus ombros, murmurando algo em japonês. Me levou para o quarto e me cobriu e disse, não saia mais sozinho à noite, nunca mais. No dia seguinte acordei com febre, passei 2 dias mal. Quando melhorei, evitei sair por várias semanas. Terminei meu intercâmbio e voltei para o Brasil, mas nunca mais me esqueci daquela noite, aquela mulher, aquela pergunta. Anos depois pesquisei mais a fundo e descobri que, segundo a lenda, se você responde sim, ela corta sua boca para ficar como a dela. Se diz não, ela mata você. Algumas versões dizem que só há 2 formas de escapar, ou confunde ela com uma resposta ambígua, como você é mais ou menos bonita, ou joga doces no chão para distraí-la. Mas naquela noite eu não sabia disso e tive a sorte de escapar. Se algum dia estiver andando por uma rua escura no Japão e encontrar uma mulher parada de máscara, não responda, corra e nunca olhe para trás. Muito legal, né, pessoal? Ou então, e aí? Qual a opinião de vocês? Qual desses 3 relatos japoneses são os mais legais? Deixem aqui nos comentários. Gostei muito dos 3. Esse último em especial eu achei mais bacana. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Curte esse vídeo, pessoal. Comenta o que vocês acharam. Muito obrigado por terem assistido. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.